Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula, à nossa catequese sobre a liturgia. E hoje temos como tema a Assembleia Litúrgica. Na aula passada nós falamos sobre a celebração litúrgica e ouvimos que a celebração litúrgica é festa. Portanto, essa festa compreende-se sob 4 dimensões, que são dimensões fundamentais. Temos a primeira dimensão, a anamnese. Anamnese, que significa fazer memória, recordar. E na segunda dimensão temos epiclese, que significa invocar sobre. E na terceira dimensão temos a doxologia. Doxologia, que significa contemplação da beleza de Deus, nos introduz a esta contemplação da beleza de Deus. E por fim, na quarta dimensão, temos a mistagogia. Mistagogia, que significa introduzir no mistério. Portanto, o povo reúne-se para celebrar. Reunir-se para celebrar é sempre reunir-se para acolher o Senhor. Aí, este povo que se reúne chama-se Assembleia. E esta Assembleia, na qual nós vamos falar hoje sobre a Assembleia Litúrgica. Portanto, o termo liturgia, vem do grego leiturgia, que significa ação do povo, ou seja, serviço público. Já no primeiro significado, que é ação do povo, a liturgia pressupõe mais de uma pessoa. Portanto, é uma reunião. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. No coração do movimento litúrgico, encontramos Ramo Guardini, que afirma: a liturgia não diz eu, mas sim nós. A liturgia não é obra do indivíduo, mas sim da totalidade dos fiéis, de todos. A última palavra vem da Sacrosanto Concílio, que determina: as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, do povo santo reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Não existe uma liturgia cristã sem assembleia. A assembleia é o ator de qualquer liturgia. Ninguém anuncia o evangelho a si próprio. Ninguém se batiza a si próprio. Testemunho de Cristo ressuscitado e da experiência pentecostal, nasceu entre os homens uma fraternidade de fé, a qual se deu o nome de Eclesia, que em português é igreja. Eclesia é o termo grego do livro dos 70, que traduz o termo hebraico, qual não sei bem expressar a palavra hebraica, mas é mais ou menos assim, qual. Na teologia hebraica, o termo qual serve para indicar a comunidade israelita na sua plena extensão e na sua reunião concreta por ocasiões especiais estreitamente ligadas à celebração da aliança. Giovanni Tangora sustenta que o uso corrente do qual designa o resultado de uma convocação, quer em primeiro lugar de um grupo de homens reunidos etnuc em assembleia, quer por extensão de uma comunidade de homens considerada como um todo permanente. O uso do qual, ou eclesia, é, portanto, incorporação, congregação, reunião,
sublinhando assim que o dom de Deus não existe numa instituição que poderia ficar no âmbito puramente objetivo, mas em uma realidade de comunhão, de congregação fraterna que é chamada a exprimir-se através de uma reunião, através de um encontro. Hammer diz que se fosse preciso encontrar um vocábulo capaz de substituir o termo eclesia, próprio é o vocábulo assembleia, porque a assembleia exprime bem aquilo que existe de comum nas diferentes escolhas do termo, pelo facto de se reunir, de recolher-se, de estar junto. Assim, eclesia indica a assembleia litúrgica, reunião daqueles que são chamados e convocados pela palavra de Deus. Assembleia, essa palavra assembleia vem da palavra francesa assembler, que é juntar, reunir, que por sua vez deriva do latim popular assimilar ou dissimular, que é meter junto, reunir, e também de simulambular, que é caminhar junto. Agora, o primeiro testemunho de uma assembleia litúrgica vem-nos do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Agora, lendo a história da igreja, o Concílio Vaticano II atesta, como diz, desde então, nunca mais a igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal. A Assembleia Litúrgica, portanto, é uma comunidade de fiéis hierarquicamente constituída, legitimamente reunida num determinado lugar para uma ação litúrgica e altamente qualificada pela particular presença de Cristo. Agora, falando da presença de Cristo na Assembleia Litúrgica, o Concílio Vaticano fala precisamente: Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A Assembleia Litúrgica é uma verdadeira epifania. A Assembleia Litúrgica, através da comunidade local, é uma manifestação da igreja inteira. A Sacrosanto Concílio diz que há uma especial manifestação da igreja na participação perfeita e ativa de todo o povo santo de Deus, na mesma celebração litúrgica, particularmente na Eucaristia, numa união, numa única oração, ao redor do único altar a que preside o bispo, rodeado pelo presbitério e pelos ministros. Assim, uma assembleia qualifica-se como litúrgica quando é sujeito das ações litúrgicas. A Assembleia Litúrgica, além de ser uma manifestação da Igreja na sua situação atual, é também sinal profético daquilo que será a Igreja depois dos últimos tempos. Isto nós vamos ver no Sacrosanto Concílio número 8. É sinal profético de grande Assembleia dos Santos, reunida plenamente quando Deus será tudo em todos para celebrar a liturgia eterna dos céus. Todos os participantes na Assembleia Litúrgica são empenhados na celebração litúrgica, mesmo se em modos diferentes, segundo a diversidade dos estados e das funções. Nesta linha podemos falar de 3 atores da Assembleia Litúrgica. Temos os fiéis que, por força do batismo, têm o direito e dever de participar nas celebrações litúrgicas. Eles, pelo seu sacerdócio comum, participam do único sacerdócio de Cristo e são habilitados a exercer o culto, sobretudo durante as ações litúrgicas. Além dos fiéis, temos outros atores da Assembleia Litúrgica que são designados por ministros. Destes temos ministros ordenados. Ministros ordenados, que são os nossos sacerdotes. E também temos ministros instituídos e ministros de facto. A todos estes atores da Assembleia Litúrgica, o Sacrosanto exorta: nas celebrações litúrgicas, limite-se cada um ministro simples fiel, exercendo seu ofício, a fazer tudo e só o que é da sua competência, segundo a natureza do rito e as leis litúrgicas.
isto é, cada um faz aquilo que é devido. Não pode se intrometer. Quem é fiel, faça o trabalho de fiel, a ação do fiel. E quem é sacerdote ou qualquer outro ministro, faça aquilo que é próprio. Não pode ser o fiel consagrar as espécies do pão e do vinho. Não é o padre que vai dirigir o coro. Não. Cada um deve fazer aquilo que é devido. Deste modo, o ordenamento da celebração litúrgica deve ser expressão clara da estrutura orgânica e hierárquica do povo de Deus. Na Assembleia Litúrgica, os fiéis constituem a nação santa, o povo resgatado, o sacerdócio real, para dar graças a Deus e oferecer a hóstia imaculada, não só pelas mãos do sacerdote, mas juntamente com ele, e para aprender a oferecer-se a si mesmos. Procurem manifestar essa sua função por meio de um profundo sentido religioso e pela caridade para com os irmãos que tomam parte na mesma celebração. Evitem, portanto, tudo quanto signifique singularidade ou divisão, tendo presente que são todos filhos do mesmo Pai, que está nos céus, e consequentemente irmãos uns dos outros. A Assembleia Litúrgica supera todas as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais, porque é um grande mistério que ali se celebra, é um grande mistério que faz reunir pessoas diferentes. A Assembleia Litúrgica, na qual eu estou presente, supera qualquer tipo de ligação. Por isso, caros amigos, caros catecúmenos, sempre a cada catequese que nós aqui apresentamos deve fazer com que nós, na próxima celebração litúrgica a qual nós vamos participar, seja diferente. Por isso, desejo que fique com Deus até na próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.